Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero nessa feita compartilhar com todos vocês o livro de Salmos, capítulo 1, que diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Bom, estávamos aqui refletindo na oportunidade que foi dada aqui a minha esposa nesse culto doméstico, concernente à obediência a Deus, né? Concernente às bênçãos que persegue o crente. Hoje vemos aí uma distorção, uma inversão de valores no que diz respeito ao caminhar com Deus, porque as pessoas, na verdade, é como se colocassem os carros na frente dos bois. As pessoas correm atrás das bênçãos. É o que nós vimos hoje, né? E, diga-se de passagem, esse tem sido o incentivar frenético de muitos líderes, fazer com que o povo busque e corra atrás das bênçãos, uma vez que a Bíblia ela nos ensina ao contrário. Glória a Deus, que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Eu lembro agora do Salmo 23, que diz que a bondade e a misericórdia, né, estarão conosco todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Quando nós refletimos sobre esses atributos de Deus, bondade e misericórdia, isso está imbuído tudo de bom que Deus tem para nós, né? Toda a prosperidade que Deus tem para nós. Porque quando se fala em prosperidade, não podemos ser tão pobre no raciocínio, no entendimento bíblico, que prosperidade bíblica envolve todo aspecto da nossa vida. Seja a prosperidade emocional, a prosperidade da alma espiritual, que é a principal, né? A principal, e foi por essa alma e por esse espírito que o Salvador foi crucificado, para trazer justamente uma prosperidade na nossa alma, que anteriormente estava o quê? Em ruínas, perdida, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então a prosperidade de Deus ela envolve todo aspecto da nossa vida, né? A alma, sobretudo, né? As emoções, né? A nossa integridade física, né? A nossa integridade intelectual, né? A nossa mente, glória a Deus, e a parte sustento, né? A parte física, que inclusive o próprio Senhor Jesus ele nos ensina, né? Aconselhando ali aos seus discípulos, quando percebe que eles estavam ansiosos pela vida, ele faz um paralelo e chama os discípulos a aprenderem com os pássaros, que não semeiam, não guardam em celeiros, né? Contanto, o Pai Celestial os alimenta. Como diz certo escritor, eu jamais vi um passarinho morrer de fome. Eu nunca vi um pássaro morrer de fome. Por que você nunca viu um pássaro morrer de fome? Porque o Pai Celestial os alimenta. Aí Ele traz para nós. Aí Ele joga para os discípulos. Será que vocês não são mais importantes do que os pássaros? Porque até o fio da vossa cabeça, todos eles estão contados. Então, a prosperidade de Deus, ela envolve todos os aspectos. E aí aconselha aos discípulos: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, prosperidade, em outras palavras, vos serão acrescentadas. Então devemos verdadeiramente resgatar. Nós vivemos um tempo que precisamos resgatar, né, a interpretação correta das Escrituras. Aquilo que o Evangelho ele propõe ao homem vivente, né? A prosperidade não somente no sentido físico, mas corpo, alma e espírito, envolvendo toda a tricotomia humana, né?
envolve todo o aspecto humano, é o que Deus oferece, sobretudo o da alma. Então ele diz aqui, bem-aventurado, ou seja, o que quer dizer bem-aventurado? Feliz, né? O varão que anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. O que eu quero trazer nessa noite é que, para a gente refletir naquilo que proporciona a verdadeira prosperidade, e de onde se origina a verdadeira prosperidade. Não de uma busca frenética por dinheiro, por riqueza, por fama ou por trabalho, mas em um meditar de dia e um meditar de noite. Existe uma consequência para isso. O que é que ele diz? Pois que medita de dia e de noite, palavras minhas, versículo 3 agora, palavra do Senhor, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui está o segredo da verdadeira prosperidade do homem vivente, do crente, sobretudo. Glória a Deus. Em obedecer, porque quando você medita de dia e de noite, a finalidade desse meditar é se render, se humilhar e obedecer a Deus. A obediência a Deus, resulta para nós prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. E essa obediência advém através desse meditar de dia e de noite, precisando resgatar isso, esse compromisso particular com Deus, esse momento com Deus que é do meditar, que é diferente de ler a palavra. Meditar é diferente de ler, meditar é diferente de estudar a palavra. Meditar é algo mais interno, subjetivo, mais próximo. Na cultura judaica, meditar envolvia você repetir várias vezes o assunto, a palavra, a frase, para que eles viessem internalizar, e refletir o dia a dia da sua vida e se aquela palavra de Deus estava sendo aplicada na sua vida. E isso envolve meditar. É algo mastigado, minucioso, onde nós pensamos na palavra, meditamos, ruminamos, e voltamos a meditar naquela mesma palavra até isso resultar em uma resposta para nós. Até isso fazer parte da nossa vida. Então, aquele que medita de dia e de noite. E muitas coisas têm roubado esse momento de Deus. Seja a labuta do dia a dia, a luta pela sobrevivência, seja as diversões que nos rodeiam, que nos distrai, inclusive, seja a vida familiar, a vida doméstica, uma série de coisas legítimas, inclusive, são coisas legítimas, inclusive, mas que roubam o nosso tempo. Eu digo aqueles aspectos extra que nós acrescentamos, que é a nossa busca desnecessária por algo perecível, que tanto Jó como no livro de Eclesiastes diz que isso é só aflição de espírito e vaidade, que nós devemos descansar em Deus. Jesus diz que devemos descansar, porque Ele tem cuidado de nós. Apóstolo Paulo diz que não venhamos estar ansiosos por coisa alguma, mas as nossas necessidades devem estar diante dele, com orações e súplicas, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Então precisamos realmente resgatar, e viver isso. Então viveremos, experimentaremos a verdadeira prosperidade e experimentaremos também o céu na terra. E ele prossegue. Então ele será como árvore. Se você medita de dia e de noite, você será como árvore. E você vai dar o seu fruto na estação própria. Daremos o nosso fruto na estação própria. E não vamos recear quando vir o calor. Ou seja, as provas, as dificuldades, as perdas, os processos, a perseguição. Continuaremos dando frutos. Por quê? Meditamos de dia e de noite. E prosperaremos no deserto. Não faltará água no deserto, porque ela brotará da rocha. Glória a Deus. Não faltará o alimento, porque o Deus de Israel é a nossa providência. Então ele prossegue dizendo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. Ou seja, tudo que você faz,
tudo que tua mão tocar, tudo que você idealizar e projetar para a sua vida, seja você criança, adolescente, velho, jovem, ancião, pastor, líder, tudo que você fizer vai prosperar. Por quê? Porque você medita dia e de noite. Mas você precisa e eu precisamos ser enquadrado nisso, meditar. Faça uma busca mais minuciosa no que diz respeito ao que é esse meditar da palavra. Vá lá em Israel, vá lá na cultura judaica e veja como é que eles entendiam a palavra meditar. E você vai ver que é algo profundo, é algo, não é simplesmente ler a palavra. E aí ele faz o contraste entre o ímpio. Não é assim o ímpio, mas são como uma moinha que o vento espalha. Ou seja, o ímpio ele é tão leve, ele é tão insignificante no que diz respeito às suas ações e atitudes, que ele é leve como a palha que o vento espalha. Ele não tem peso, ele não tem estrutura, não tem essência, mas é como uma moinha que o vento espalha. No tempo passado, o pessoal ele descascava arroz, né? Com a pendeira, acho que é assim, faz assim e joga para o vento, ou seja, só fica a essência. Só fica os grãos, a palha, ela voa. Ou seja, o que é que a palavra de Deus está comparando? Está comparando o ímpio com essa palha. O que não presta, o vento espalha, mas o que é essência permanece. Ou seja, que são justos. São aqueles que têm essência, que têm a essência de Deus na vida. E para finalizar, ele diz, porque pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, eles não vão subsistir no juízo, não vai prevalecer por causa das suas ações e porque não tem um advogado fiel, e nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio esse vai perecer. O Senhor conhece o meu caminho e o teu caminho. Não sei a condição que você se encontra diante de Deus. Mas nessa noite Deus pede para que você descanse e você busque a verdadeira prosperidade pelos meios que Ele determina na sua palavra. O nosso coração deve estar descansado, porque dentro dessa meditação e dessa busca, a consequência é a obediência, e a obediência atrai as bênçãos de Deus. Se você obedecer e atar as palavras de Deus na tábua do teu coração, e como colar no teu pescoço, como diz Provérbios, com certeza você prosperará em tudo que você fizer. Você será poderosamente abençoado. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida em nome de Jesus. Obediência. Lembramos de Samuel declarando para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Não adianta sacrificar, não adianta ir 7 dias durante a semana para a igreja, não adianta subirmos ao monte, jejuarmos, mas se não houver a obediência a Deus, é como sacrifício de tolo e como pecado de feitiçaria a desobediência. Obedeça a Deus, e você será bem sucedido e você prosperará, a tua família prosperará em nome de Jesus. Amém.